Valentino Rossi, com essa galera toda. E você, né? O seu acidente que você teve também. Então a gente... Eu e vocês queremos saber tudo de vocês. Fiquem à vontade. Não, primeiro um pouco de história. Eu queria só fazer um parênteses antes dele começar a falar, que esse ano completa 30 anos a primeira vitória do Alex na MotoGP, na 500 cilindradas. Dia 26 de setembro, comemoramos 30 anos do primeiro brasileiro a vencer na categoria máxima, porque em 73, foi 40 anos que venceu a primeira vitória de um brasileiro. Foi 73. O Alex, em 93, venceu lá em Harama. 93 eu tava chegando no Rio Branco de Americana. Julho de 93 eu tava começando a minha carreira como atleta de futebol. Ó, você vê que você vê as coisas. O Alex já andava de bola. Já ganhava a sua primeira corrida no MotoGP. Olha que loucura, cara. Bom, primeiramente, boa tarde, Márcio. Obrigado pelo convite. Meu. Tá? É um prazer estar aqui. E tem muita história, né? Toda atrás de toda a história, às vezes, de grandeza, tem sacrifício. Sim, né? claro. Não é diferente para ninguém, né? As pessoas talvez só olham a parte boa, né? Que é mostrar como na televisão. Tá hoje, né? Exatamente. Mas o sacrifício, o dia a dia, né? As dificuldades, acidentes, machucados, adversidades que passa, que faz parte do cotidiano. Mas tudo isso, eu não chamo de problemas, tá? Para mim, problema é saúde. Exatamente. Saúde, são obstáculos e são postar prova para você saber se realmente você quer. Eu acredito muito em Deus, sou muito fé a Deus, em Jesus. Então, assim, tudo que você pede é posto você aprova, né? Então, eu quero ser corajoso. Papai do céu não é que vai lá, bate a varinha e faz você ficar corajoso. Ele dá a oportunidade de você ter coragem. Exato. Se você está pedindo isso, então, assim, e cada um, né? E a vida é feita dessa forma. Então, as adversidades é o que faz a gente crescer. Lógico que tem caminhos que você, quando olha no passado, decisões que você poderia ter facilitado, né? Se você soubesse naquele momento, a cabeça de hoje com a cabeça, né? Com o momento de 30 anos atrás, lógico que muda pela sua experiência, pelo que você passou. Mas talvez se você não passa por essas dificuldades, você também acaba não, né? Aprendendo, se aprimorando. Eu vou dar um exemplo e você vai dar o exemplo seu da falta, por exemplo, que eu sei que você é um dos melhores do mundo de batedor de falta. Por que eu freava bem? Então, o meu destaque como piloto, eu sempre fui um piloto, né, minha característica, né? Eu nunca fui piloto de pole position, sempre fui um piloto mais de corrida, sempre pensando mais na corrida. Eu sempre preparava os treinos mais para tentar ganhar a corrida. A pole era, se viesse, ok, se uma não consequência. Viesse, eu perdi muita pole position na vida, muita. Eu fiz 5 na carreira. Só para você entender, em nível mundial, né? Não nível nacional, nível mundial. Então, por que eu aprendi a frear bem? Minha característica era que eu era muito constante na corrida, sempre fui um piloto muito constante e freava bem. Essas são minhas duas características mais fortes, vamos dizer assim, como piloto. E por que eu aprendi a frear bem? Porque eu tinha uma moto que não corria. Então, como eu perdia na reta, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que descontar na frenagem, senão eu não tinha como ganhar. Frear mais perto da curva. Por falta de potência na motocicleta, me obrigou a ter que tirar tempo de outro jeito. Então, como é que eu compensava a falta de velocidade da motocicleta? Tentando tirar nas frenagens. Se eu tivesse uma moto, talvez, mais parte da minha carreira, uma moto mais rápida, vamos dizer assim, né? Do que os outros, talvez eu não tivesse aprendido a frear tão bem. Por que você aprendeu a bater falta bem? Você também tem a sua história, com certeza. Sim. Você foi... Por quê? Não foi uma coisa que você falou, não, eu vou ser o melhor batedor de falta. Isso foi uma consequência que te exigiu. No meu caso era, cara, eu sou um meio campo. Meio campo de marcação para você fazer gol é muito difícil. Então, eu quero aparecer nos programas de esportes segunda e quinta. E como que aparece nos programas de esporte segunda e quinta? Fazendo gols. Porque o cara que dá passe, ele não vai sair. Ele não vai sair nos programas de esporte. Quem vai sair é o cara que faz gol. Então, para eu aparecer nos programas de esporte, eu tenho que fazer algo a mais. Exatamente. Eu tenho que achar uma maneira de eu aparecer nesses programas de esportes. E como é que você ficou bom batendo falta? O que você fazia? Treinando. Né? Então, a vida é feita de desafios e aí depende de você querer enfrentar ou não, né? Então, a meu foi uma... E sacrifício também, né, Alex? Muito. E sacrifício. Muito. A vida é feita de desafios e sacrifício. Cabe a nós querer ou não passar por esses desafios e ter esses sacrifícios para chegar onde a gente quer. Eu brinco lá em casa que assim, para a gente saber
que o doce é bom, você tem que experimentar o amargo. Porque se você come doce todo dia, o doce deixa de ser bom e passa a ser normal. É coisa normal. Mas quando você tem um amargo, né, e depois vem pro doce, fala, nossa, que satisfação. Né, eu tô dando um exemplo assim, a gente pode usar outros tipos de exemplo. Então, assim, se você não passa pela dificuldade, pelo difícil, você não vai saber valorizar a vitória que você tem, né? Exato. Então, assim, eu acho que tudo na vida é assim, né? Quanto mais sacrifício você faz, maior é a vitória depois quando você E é mais gostoso, né? É muito mais gostoso, porque quando você vê uma coisa, cara, você fala, putz, essa corrida, puta, é difícil pra caramba, foi difícil pra caramba, mas eu ganhei. Eu tenho um exemplo aqui no Brasil, de você aqui no Brasil, uma corrida que eu falo, caceta, você aqui Interlagos. Você e o menino lá. Colocaram pra correr de novo, né? Você e o menino lá, como é que é o nome? Granado. Cara, você passava ele passava você passava ele passava você, e no final, na reta você ganhou. E eu tava lá em Interlagos vendo essa corrida. Então, o exemplo que eu dou é isso aí, cara. Você e ele. Então, o exemplo são 2 exemplos. Pô, né? Não desistiram, são quantas voltas? Até o final. Ali curtas corridas, acho que 18 voltas, mais ou menos. Chega aí, são umas 15 voltas. 15 voltas. Imaginem vocês, 15 voltas. Pô, Alex passa, Granado passa. Alex passa, Granado passa. Alex passa na curva, vem o Granado, passa por dentro. O Alex passa por fora, vem o Granado. Cara, foi uma corrida emocionante. Foi uma das maiores e melhores corridas que eu assisti. E olha que eu já assisti muito MotoGP. Mas, cara, essa do Alex e do Granado em Interlagos, eu falo pra você, cara, que emoção, que emocionante foi essa corrida que você ganhou. E no final, eu lembro que eu fui lá te dar um abraço e falar, caramba, hoje foi dura a corrida. Ele falou, Marcos, posso, eu tô aqui cheio de dor. Porque assim, Marcos, que você tá falando nesse momento, quando eu parei de correr em 2007, no Mundial, aí eu fiz a escola, fiz o curso, né? Fiz o curso de pilotar, depois montei o campeonato. Denilson caiu, né? Denilson caiu, não foi? Não, chegou pra correr no final de semana. Denilson, tem treino sexta e sábado. Aí chegou no domingo e falou, onde é a corrida? Eu falei, você acha que você... A mesma coisa que eu não jogo bola... Você vai lá e jogar no jogo. É o direto, não treino nada. Virei clássico, né? Clássico, você vai lá, daí. É o Superman. Superman. Eu olhei pra ele até baixou a cabeça, porque ele sabia, né? Ele sabia estar com a consciência da besteira que tinha feito, mas tudo bem. Mas foi terceiro. Fez um pódio lá, foi feliz pra casa. Cezinha, fala um pouquinho de você também, você tá quietinho aí, por mais que o mais velho fala, eu respeito, mas um pouquinho de você, da tua vida, então, tua carreira também. Você correu, né? Corri, na verdade eu comecei, quando o Alex começou, em 78, a primeira corrida dele. 78? Foi a primeira corrida dele, primeira corrida 78, mano. Cara, eu tinha 2 anos de idade. É a primeira corrida. Foi o ano que o Valentino nasceu. Caramba. Até eu brinquei uma vez com ele. Eu falei assim, quando você tá nascendo, eu tava estreando a minha primeira corrida. E aí, em setembro, meu pai sempre foi apaixonado por moto, né? Mas meu pai era ciclista. Tinha nada a ver com moto, ele fazia pela paixão. É engraçado, porque no passado, né, hoje as pessoas já põem o filho pra ser aquilo que deseja, né? Então, não, meu filho vai ser piloto de moto, então qual é você tem que fazer isso, então ele faz, então ele tem que correr aqui, depois correr ali, Naquela época não tinha isso, né? Você fazia por prazer e as coisas iam acontecendo, né? Então você fazia, as coisas iam acontecendo, então meu pai, ele fazia, eu lembro uma história que eu conto pra todo mundo, que é legal, a gente era criança e a gente morava aqui em Santo Amaro, meu pai tinha açougue, meu pai não tinha nada a ver com moto, ele só tinha paixão pela moto, ele sempre gostou de moto, mas pedalava, era ciclista, depois ele teve o açougue. E a gente ia uma vez por semana, ou uma vez por mês, se eu não me engano, a gente ia na banca, na Avenida Europa, a banca Cidade Jardim, que existe até hoje, que meu pai ia comprar a revista Moto Sprint, que é uma revista italiana que existe até hoje, que é semanal, mas demorava 2 meses para chegar aqui no Brasil, né? Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada, para olhar as motos, as cores das motos, como eram feitas as motos, para meu pai tentar copiar as motos aqui que corriam no Brasil, porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha televisão, mas não passava as corridas, você tá falando, Marcos, é assim, hoje em dia você compra uma moto 1000, você vai lá comprar uma moto 1000 na loja. E tem um kit para você comprar de pista, tem carenagem, roda, aí você compra o que você quer. Antigamente, você comprava, imagina uma CG, e aí você não tem guidão, tem que fabricar o guidão. Não tem pedaleira, vamos fabricar a pedaleira. Não tem carenagem, vamos fazer a carenagem. Então a gente desenvolvia, era muito mais difícil. Não tinha nada pronto. Não tinha nada pronto. E antigamente tinha muito, hoje não tem tanto, no Brasil tinha muito moto protótipo, né? Que hoje não tem, então que é a moto própria para corrida. Então
que nem a gente naquela época, em 78, o Alex correu de mobilete, que era ciclomotor a categoria. Né? Corria mobilete e tinha PUC, que eram as duas marcas que corriam naquela época. E a história que na verdade, foi que a PUC dominava tudo, com o Zezinho, que tem uma loja até na Pompeia até hoje, San Diego. O Zezinho, ele ganhava todas as coisas de PUC, e a Caloi começou a importar mobilete, que é uma marca francesa, mobilete. Sim. E a Caloi precisava ganhar corrida para começar a aparecer, fazer divulgação da marca. Ciclomotor, vai. Ciclomotor a categoria. Chamada. E eles precisavam de alguém jovem e leve. Né? Onde vai achar alguém jovem e leve? E aí foi quando o Serginho, que é o cara que é um dos maiores causadores de tudo isso, o grande culpado. Porque meu pai, ele era ciclista da Monarch, ele era profissional, pedalava pela Monarch. E tinha a equipe Caloi, né? Que eram as duas grandes equipes. Era a maior rival, mas eles treinavam juntos, né? Porque na hora de treinar, treinava Interlagos e treinavam juntos. E uma vez o Serginho tava atrás desse alguém leve, e por um acaso o meu tio, que é o padrinho do Alex, o Aurélio, que é irmão do meu pai, comentou que o meu pai tinha um garoto de 7 anos, que já andava de moto. Eu comecei a andar de moto com 3 anos de idade lá na PUC. 3 anos de idade? Na USP. Na USP, perdão, na PUC. A PUC é a marca de moto. Na USP. Então eu ia lá de final de semana e com 3 anos ganhei uma motinha pequena e ficava lá no parque, no estacionamento, ficava andando lá. Então eu sabia andar de moto, mas não correr. E aí meu pai, o Serginho, falou pro meu pai, não, precisamos trazer teu filho. Meu pai naquela, você tá louco? Como é que eu vou convencer minha mulher, botar meu filho pra coisa de moto? Vocês estão loucos? Não, esquece, Serginho, não. E o Serginho atormentou meu pai, até que meu pai cedeu, brincando. E o Serginho foi em casa buscar ele. E que toda quinta de manhã, naquela época, toda semana, quinta de manhã era treino de bicicleta e à tarde treino de moto. Era normal isso na Interlagos, né? Na pista antiga. E aí meu pai, com um dia de treino, chegou lá pra treinar, tava ele lá com o mobilete, lá esperando eu. Cadê teu filho? Aí fizeram eu buscar em casa. Aí eu lembro da moto, não tinha assento, tinha 2 tubos de ferro, assim, ó. Tudo de ferro, assim. Aí, calça jeans, jaqueta de nylon, luva de mecânico, aquela de pano. Porque não tinha. Naquela época não tinha nada. Não tinha toda essa estrutura de hoje. Um capacete sem queixeira, eu lá dei a volta lá na pista e começamos a treinar. E aí eu lembro que um dos melhores alívios, um dos melhores presentes que eu ganhei antes da corrida foi ter o assento. Meu, eu não aguentava mais, doía a bunda pra caramba sentar naquele ferro, né? Direto, não vai doer no ferro, pô. E é engraçado porque ele chega lá no autódromo e o Serginho vai lá. O meu pai, conhecido como Coelho, né? Tanto é que o Alex usa o coelho no capacete em homenagem ao meu pai, que é o mascote. Legal, todo piloto tem um mascote. Que legal. E ele usa o coelho e mascote. E aí vai lá dar a volta. E meu pai saiu de bicicleta com ele de mobilete do lado. Devagarinho. Deu a volta, parou no box, o Serginho falou, tá contratado. Como tá contratado? Ele passeou, ele não sabia nem andar. Não, tá contratado. Porque eles sabiam que meu pai até hoje, ele é muito perfeccionista, ele gosta das coisas bem feitas. Se ele perde tempo, ele perde pra fazer bem feito. E o Serginho sabia que meu pai era assim. Então falou, não, eu jogo na tua mão e a gente acredita. E ali começou uma coisa, mas meu pai fazia por pura paixão. Nunca passou na cabeça. Eu lembro que a gente era moleque, comprava essas revistas e todo começo de ano, minha mãe comprava, estudava no Objetivo Júnior, né? Então tinha um cadernetão que a gente falava, né? Que era hoje é apostila, né? Que fala. Antigamente era cadernetão. Hoje é. Então a gente comprava. Aí a gente pegava as revistas de moto, tanto nacional como importada, cortava as fotos de moto, a gente cortava, colava no caderno e minha mãe punha papel contact transparente em cima, então os nossos cadernos é tudo de moto. Desde aquela época, porque era a paixão que a gente gostava. A gente morava numa rua que no final tinha uma pracinha. Então a gente andou sempre de bicicleta. Então a gente fazia as corridinhas de bicicleta lá embaixo na pracinha com cronometragem, fazia tempo, quem era mais rápido, quem era mais lento, porque a gente morava num lugar, a gente jogava, era uma rua muito legal, a gente teve uma infância muito boa ali, né? São Paulo antigamente era muito bom. Jogava bola na rua, pintava a rua em época de Copa. Era gostoso. Nossa, né? Cara, era legal demais. Jogava taco, jogava vôlei, tudo na rua. Tudo na rua. Polícia e ladrões, tudo. Era uma época muito boa. E aí... O César brincar de boneca em casa. O Alexandre fazia aquele negócio de saquinho, sabe aquele? Pega saquinho, né? Fofolete, né? Fofolete, essa eu não conheço. Não, era uma época, a gente se divertia muito. E aí o Alex começou em 78, correu em 79.